Não precisamos gastar muitas palavras para compreender que vivemos uma sociedade angustiada. Uma sociedade em que as pessoas estão perdidas, as pessoas estão perturbadas. E o que significa a palavra perturbado? Para o barulho, não para a serenidade. Perturbar significa transformar as coisas em turba. Turba do latim quer dizer confusão, quer dizer barulho, quer dizer ruído. Perturbar, portanto, tornar tudo barulhento, tudo desconectado. E isso é fácil de compreender dentro do mundo sociocultural. As pessoas perdidas, não sabem o que fazer, sempre cansadas, sempre angustiadas, sempre sem direção. E parece que todos os dias as coisas vão aumentando. Mas numa sociedade que preferiu tirar Cristo da sua base, é natural que vai ser uma sociedade perturbada. É interessante perceber que o movimento contrário está acontecendo. Exatamente naqueles lugares onde resolveram tirar Deus e secularizar tudo, ultimamente se tem voltado a uma redescoberta de Deus. Podemos pensar na França, com recordes e recordes de batizados que tem acontecido nos últimos tempos. Podemos pensar na Finlândia, na Noruega, na Suécia. E aqui nesses países do norte, do super norte, vejo pela literatura. Se pegamos, por exemplo, John Fosse, que escreveu Alice, Prêmio Nobel da Literatura de 3 anos atrás, e também um livro chamado Trilogia, muito bonito, nós vamos ver sempre que, de alguma forma, na secularização que eles pretendem, eles tocam o sagrado. E, de fato, é até comovente perceber que eles utilizam o nome de Jesus no livro, mostrando que a busca por uma serenidade puramente mundana, ela é perturbadora. E nós aqui também vemos isso. Na minha conversa com os pais, não? Os pais são muito preocupados, por exemplo, com a educação dos filhos. Se perturbam muito porque aquilo que se tem ensinado nos ambientes escolares, alguns até ditos católicos, outros mais ou menos católicos, outros não católicos, perturba. Mas, gente, nós não vamos nos assustar. Isso é do mundo. O mundo é assim. O mundo é desse jeito. E qual que é o caminho do cristão? É dar um testemunho para que o mundo se converta. E não propor um Cristo, sei lá o quê, que é o que nós vamos ver na segunda parte da homilia. Mas, sobretudo, como o nosso testemunho iluminado, dar às pessoas o caminho para que o coração deixe a angústia e deixe os ruídos, deixe o barulho, deixe a perturbação. E a perturbação, ela causa raiva, ela causa tristeza, ela causa uma série de coisas. Jesus vai dizer exatamente aqui no Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Qual era o motivo da perturbação do coração dos apóstolos, dos discípulos? Porque eles não estavam prestando atenção naquilo que Cristo tinha proposto. Cristo várias vezes, com detalhe, disse: o Filho do Homem deve sofrer, ser entregue nas mãos dos malfeitores, morrer, ressuscitar no terceiro dia. Jesus nunca escondeu o plano. Deixou sempre tudo com muita clareza. Só que eles não queriam escutar. E aqui nós vamos dar o passo. Partindo do mundo sociocultural, tudo perturbado, nós vamos dar um passo para a espiritualidade. E a espiritualidade pode ser também perturbada. Sobretudo, se nós não seguimos o que Jesus diz: tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Se a nossa espiritualidade é perturbada, também a nossa convivência o será. Por quê? Porque nós somos unidade, nós não somos divisão, fragmentos. Nós vivemos dentro da nossa vida integralmente. Se a nossa espiritualidade ela é perturbada, e existe, eu vou explicar, também nossas relações serão perturbadas, ok? E vice-versa, tá? Uma coisa alimenta a outra, exatamente porque nós somos uma unidade.
Quando é que a nossa espiritualidade pode ser perturbada? Ela é perturbada quando, tendo o nome de Cristo, tendo práticas de Cristo ou cristãs, buscando a presença de Cristo, não tem Cristo. E isso pode acontecer. Sobretudo dentro do ambiente em que nós vivemos hoje, de uma espiritualidade alimentada por gurus de internet, podemos cair num problema muito sério, como se a espiritualidade fosse uniforme. E não é, porque cada um de nós aqui recebemos de Deus a graça da nossa vida, e é nesta vida que o Espírito sopra para que possamos viver a liberdade de filhos de Deus. Quando escutamos alguém que está dizendo que a nossa espiritualidade deve ser assim ou assado e não participa da nossa vida, esta pessoa está fazendo um mal para nós. Porque a nossa espiritualidade, ela é vivida dentro de uma relação, primeiro com Cristo. Tendes fé em mim, é o que Jesus vai dizer. De fato, São Paulo, na segunda leitura, nos dá o remédio para sair de uma espiritualidade que nos perturba. Ele vai nos dizer: aproximai-vos do Senhor. E aí a pergunta que nós nos colocamos é essa: de quem nos aproximamos? Do Senhor, com a fé nele, ou estamos procurando aqueles que ditam a espiritualidade para nós? E aí é onde que nós vamos entrar na angústia, vamos entrar na perturbação. Porque a espiritualidade de uma mamãe com 3 filhos não é a espiritualidade de uma moça que talvez não tenha filhos. Muda. É óbvio que muda, porque uma mãe com 3 filhos tem que dividir a atenção dela com 3 crianças, 4 crianças, 2 crianças, 1 criança, enquanto uma moça ou uma senhora que não tenha filhos não vai ter que dividir a atenção dela. Muda. E aí eu escuto muito as pessoas virem para mim e dizer assim: ah, padre, mas eu infelizmente não consegui rezar o terço naquele dia porque o meu filho estava doente, estou em pecado. Não! Você estaria em pecado se não cuidasse do teu filho que está doente. E isso não significa que você não vai rezar, mas você vai entender a presença de Jesus que está em tudo aquilo que você está fazendo. Não é separar a espiritualidade da vida concreta, da vida corrente, mas ter a capacidade de reconhecer a presença de Cristo em tudo. A espiritualidade de um zelador, nobre serviço, será um pouco diferente da espiritualidade de um doutor, de um médico, nobre serviço também. Às vezes o médico ele é solicitado em momentos fora da agenda, mas não significa que ele não vai rezar. É aquele pequeno olhar lançado ao céu, que mostra que a presença de Cristo está ali também, nas situações que acontecem no nosso dia a dia e que não são programadas. Mas se vivemos a integridade da nossa vida cristã, nós vamos perceber que Cristo está em tudo e não vamos entrar dentro de uma forma. Isso também não anula as normas de piedade que a igreja nos propõe. Rezar o ângelus meio-dia, às 6 da tarde, às 6 da manhã, rezar o terço às 6 da tarde. Isso não anula, pelo contrário, isso nos deixa sempre dentro de um caminho. Mas aqui está o ponto. Porque muitas vezes nós criamos as normas de piedade ou assumimos elas, o que é muito bom. Às vezes fazemos coisas mirabolantes na vida espiritual, que pode ser muito bom também, tá? Só que nós esquecemos o ponto central: Cristo. Se a nossa espiritualidade não nos leva a aproximarmos do Senhor, nós vamos ficar perturbados. E é quando eu vejo que muita gente vem perturbada porque não conseguiu cumprir, por algum motivo justo, uma norma de piedade. Isso aqui não é espiritualidade. A espiritualidade deveria nos deixar leves, tranquilos, serenos, sem barulho. O que deve ser sinal de pecado é quando nós nos colocamos distantes de Deus, quando nós começamos a perceber que Cristo já não é mais o centro da nossa vida. Aí nós temos problemas. Se Cristo, você não passa a não ter a relação com Cristo, aí é grave. Mesmo que você cumpra perfeitamente a sua norma de piedade, se você não entende que esta norma te leva para o relacionamento com o Senhor,
Temos dificuldades, temos problemas e graves nisto aqui. E é por isso que temos que tomar cuidado de ouvir aqueles que querem ditar para nós como deve ser a nossa vida espiritual. Nós confiamos na igreja, nós confiamos na espiritualidade que os santos nos transmitiram, mas todos eles, a igreja, os santos que nos transmitem a espiritualidade, as piedades populares que existem, elas servem para nos aproximar do Senhor. E a angústia acontece quando eu, não tendo cumprido a norma de piedade ou qualquer coisa da minha espiritualidade, eu entro dentro de uma paranoia. Isso só demonstra uma coisa, que a sua espiritualidade é com a folha de papel, com o seu checklist e não com Jesus. Aí é grave. Porque o nosso exame de consciência deve ser assim: em que eu não me relacionei com Cristo? Se no seu trabalho você não se relacionou com Cristo, sua espiritualidade é zero. Se ao cuidar dos seus filhos você não se relacionou com Cristo, a sua espiritualidade é zero. Se na tua vida familiar você não se relacionou com Cristo ao olhar para a tua esposa, ao olhar para o teu esposo, sua espiritualidade é zero. Você pode rezar o quanto você quiser. Você é só um fazer coisas. É só uma espiritualidade utilitária, um pouco para massagear o ego e pensar que está bem. Não. De fato, nós vamos perceber aqui que Jesus fala na metade do Evangelho para Filipe: eu estou convosco há tanto tempo e vós ainda não me conheceis? Isso pode acontecer conosco, viu? Pode acontecer com cada um de nós aqui. Viver com Cristo e não conhecer Cristo. Como pode acontecer na vida matrimonial. Quantos esposos vivem juntos há muitos anos e não se conhecem? Conheço um monte. Que não sabe o que o outro pensa, o que o outro gosta. Se na nossa vida espiritual nós não encontramos Cristo, nós não vamos encontrar o irmão. Você não vai ver o seu filho, não vai ver a sua filha, não vai ver o seu esposo, não vai ver a sua esposa, não vai ver o seu trabalho. Por quê? Porque você se subtrai daquilo que é o centro da tua vida, Jesus. E se você se subtrai do centro da tua vida, que é Cristo, você não consegue viver absolutamente nada. E aí Jesus Cristo no final do Evangelho vai dizer: quem me viu, viu o Pai. Jesus vive esta comunhão com o Pai. E o que se espera de nós enquanto cristãos? Que ao nos verem, vejam Cristo. Que ao nos olharem, encontrem a beleza e a presença do Senhor. É isso que se espera de um cristão. Que ao nos olhar, vejam Cristo. Que ao olhar o Padre Oswaldo, que hoje começa conosco o nosso trabalho, que possamos ver nele Cristo, mas não só porque ele é sacerdote, mas porque ele é batizado. E isto é o que muda. O fato de viver com Cristo quanto batizados é o que nos permite transmitir a presença dele sem anular aquela que é nossa, porque em Cristo a nossa presença é elevada e nós vamos ver em nós a presença do Senhor. E isto aqui é muito bonito. Então a primeira coisa é observar se nós temos sido influenciados por pessoas que nos colocam longe de Deus. O que se espera é nos aproximar do Senhor. Se a tua espiritualidade te traz angústia, se a tua espiritualidade te traz perturbação, isso não é espiritualidade. Isto é charlatanismo. Isso é escravidão. Não é isso que Cristo propõe. A nossa espiritualidade precisa ser leve, precisa ser boa. Ah, padre, mas quando eu rezo, eu estou num combate espiritual. Tudo bem, nenhum problema com isso. Mas aquilo que nós vivemos na vida espiritual precisa ser leve. Vai ter combate na vida espiritual? Claro que vai ter combate. Mas a espiritualidade, ela não nos deixa triste, não nos deixa com a cara fechada. Uma verdadeira espiritualidade nos liberta em Cristo. Nos deixa sorridentes, felizes. Nos faz compreender as situações que estamos vivendo de alegria ou de sofrimento. E aí nós vamos entender que as normas de piedade, vamos entender que as coisas que a tradição nos comunicou, que a espiritualidade dos diversos santos nos comunicou, essa espiritualidade ela se torna alegria e não uma escravidão. Não. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e que esse também me preocupa demais, é que existe uma linha dentro da igreja quase que protestante. Igreja não é shopping center. Igreja
não é o lugar onde eu vou para receber alguma coisa e ir embora. Se espera que, como cristãos, nós sejamos implicados na vida da comunidade. Não posso viver como, e aí é o que vai dizer São Bento, não? Girovago, como aquele que fica girando sem ter um lugar fixo. São Bento vai dizer na regra que este é o pior tipo de monge e que nós podemos dizer que este é o pior tipo de cristão. E por quê? Saindo do mundo da internet, que infelizmente leva as pessoas a quererem viver uma espiritualidade sozinhas, isoladas, ouvindo alguém que do alto fica dizendo o que você tem que fazer, viver em comunidade muda o jogo. E por que muda o jogo? Porque eu vejo o meu irmão. Eu sei que o Lucas fez aniversário na segunda-feira e rezei por ele. Conheço o Lucas, já há 3 anos. Conheço o Jorge, sei quem são as filhas do Jorge, a esposa do Jorge. Tem o Christian, que está fazendo aniversário hoje. A gente vai descobrindo e vai entrando no drama da vida das pessoas. Mas não para coordenar a vida de alguém, mas para poder caminhar juntos. E aqui é o final do Evangelho. Jesus Cristo vai dizer: vocês farão obras maiores do que eu fiz. São Paulo, antes de chegar no final do Evangelho, vai dizer: nós devemos agir como pedras vivas da igreja. Vivas. Fazer parte desta construção espiritual. É o que vai dizer a segunda leitura. Aproximar do Senhor para participar como pedras vivas. E participar como as pedras vivas significa caminhar junto dentro das dificuldades. Mas Jesus diz algo muito surpreendente. Vocês farão obras maiores do que eu fiz. Vamos pensar com muito carinho. Algum dia, você conseguiu fazer uma obra maior do que Jesus fez? Não me diga não. Eu tenho certeza que você conseguiu. E aí eu explico. Quando nós vivemos na comunidade, quando estamos diante dos irmãos, nós temos 2 tendências trabalhando. A primeira tendência é aquela do pecado, e vai ter sempre. Por isso que às vezes a gente se desentende, por isso que às vezes a gente briga, por isso que às vezes a gente não vai com a cara de alguém, por isso que isso é a nossa tendência ao pecado. O que, de certa forma, quando revelado é bom, porque eu sei que ali eu tenho um limite e preciso da luz do Evangelho. Positivo. Nós não paramos no pecado. Quem está muito próximo de mim, por exemplo, já percebe os meus defeitos, eu já briguei com um monte de paroquiano também, e nenhum problema. Continuamos felizes dentro da mesma comunidade. Vamos adiante. Mas temos uma outra grande tendência, que esta é dada pela graça de Deus. A tendência é viver segundo Cristo ressuscitado. Para Cristo, fazer coisas boas é absolutamente normal. Para Cristo é normal. Cristo, fazer o bem, pensar bem, não pecar, é a natureza dele. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Para nós, não. Essa segunda tendência, ela é um pouco mais difícil. Ela exige de nós um pouco. E é aqui que nós somos constituídos como aqueles que fazem obras maiores do que Cristo fez. Porque a partir do momento que eu consigo fazer bem para alguém, que eu consigo levar a luz de Cristo para alguém, eu estou fazendo uma obra maior do que a que Cristo fez. Ou seja, para Cristo é normal, para mim é difícil. Então, naquele momento, eu me torno verdadeiramente cristão. Porque eu consigo fazer algo maior do que Cristo. Pela graça dele, não por minha conta. Porque eu assumo na minha vida o ser cristão. E saio dessas ideias do mundo da internet, que vai criticar o Papa, que vai criticar os bispos, que vai criticar as espiritualidades, que vai falar não sei o quê, pensando que sabem tudo, não sabem nada. Eu entro e me implico dentro da comunidade, me aproximo do Senhor, e me aproximando do Senhor eu venho aqui na comunidade dizer: tenho essas alegrias, tenho essas batalhas. Vivendo dentro dessa comunidade, que eu percebo o meu limite, percebo também que posso cumprir obras maiores do que aquelas que Cristo fez. Isso é que se espera. Se o mundo vive longe de Deus, não se assustem. O mundo vai continuar na angústia e na perturbação. Se nós nos aproximamos de Cristo, Cristo não esconde o plano. Cristo fala exatamente o que é.
O que nos chama é nos implicar com Ele, na comunidade, e assim deixar as perturbações e fazer obras maiores do que Ele fez. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude no dia de hoje e que tenhamos a coragem de perceber na nossa vida se estamos vivendo segundo o aproximar-se de Cristo ou longe dele, segundo aquilo que a igreja propõe ou segundo aquilo que gurus por aí propõem, segundo uma espiritualidade verdadeiramente nutrida de Cristo ou longe de Cristo. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.